Estou aqui para dar continuidade às minhas reflexões. A reflexão de hoje tem como tema principal a Igreja e a sociedade política. Qual é a opinião da Igreja sobre a política? A opinião da Igreja sobre a política pode resumir-se assim: a comunidade sobre a política existe, portanto, por causa do bem comum. Repito, a comunidade política existe, portanto, por causa do bem comum. O bem comum compreende o conjunto daquelas condições da vida social que permite às pessoas, que permite às famílias e aos grupos poderem alcançar mais plena e facilmente a perfeição. Para que todos os cidadãos estejam em condições de desempenhar a sua missão, a vida da comunidade política, deve cuidar-se muito da educação cívica e política. A Igreja louva, a Igreja estima a atividade daqueles que se dedicam ao bem da coisa pública e aceitam os respectivos cargos para o bem de todos. Muitos dizem que a Igreja não se deve meter em questões políticas. Será que é verdade? Realmente, alguns pensam que a Igreja não tem de se pronunciar sobre as questões políticas, sobre as questões econômicas e sociais. Pensa que a Igreja só tem que se preocupar com a liturgia, com as catequeses e com os sacramentos, mas não é assim. Em 1971, por exemplo, o Sínodo dos Bispos, ou mesmo o Encontro dos Bispos, a ação pela justiça e a participação na transformação do mundo é uma dimensão constitutiva na pregação do Evangelho. A salvação proclamada pela Igreja não diz respeito somente às almas, mas à pessoa humana em todas as suas dimensões. Então, qual é o papel da Igreja? Para seguir a Jesus, que pregou e mandou pregar, que curou e mandou curar, expulsou o mal e mandou expulsar. Portanto, a Igreja sabe que a sua missão tem de servir a pessoa humana na sua totalidade. Esta é a missão da Igreja. Servir a pessoa humana, na sua totalidade. Aliás, para o cristão, servir o homem e servir Deus são pontos que estão ligados. Servir a Deus e servir ao homem são pontos interligados. Quem diz que ama Deus e odeia o seu irmão, obviamente, este é mentiroso. Podemos conferir em João 4, versículo 20. Fim da citação.
E quando fizestes o bem a um destes pequeninos, foi a mim que o fizeste. Mateus 25, versículo 40, fim da citação. E como a política é esta arte de organizar a vida das pessoas, tendo em vista o bem comum, a Igreja tem de interessar-se pela política. Sempre foi assim e será assim. A política, como toda profissão humana, tem uma dimensão técnica e a dimensão ética. A primeira não compete à Igreja, que é a dimensão técnica. Então, a primeira não compete à Igreja, mas a segunda, sim, que é a dimensão ética. Em medicina, a igreja não pode ensinar como se faz uma operação. Repito, em medicina, a igreja não pode ensinar como se faz uma operação, mas deve ensinar se uma operação é moral ou é imoral. Em política, a mesma coisa. A igreja compete anunciar sempre e em toda parte os princípios morais, mesmo de ordem social, bem como emitir juízos acerca de quaisquer realidades humanas, na medida que o exijam os direitos fundamentais da pessoa humana ou a salvação das almas. Portanto, concluindo, a Igreja pode se meter em questões políticas. Alguns acham muito estranho quando notam que os bispos, os padres, também respondem às questões políticas. Acham muito estranho. Portanto, concluindo, a Igreja pode ou deve se meter em questões políticas. Termino por aqui o meu vídeo. Convido-lhe a inscrever-se neste canal Madoce Pro. Obrigado.